Com essa nova alta da taxa Selic, realizar o sonho de comprar casa própria deve ficar mais difícil, já que interfere diretamente no valor dos financiamentos. A expectativa para 2025 da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança é que deve haver uma redução de cerca de 17% na distribuição do crédito imobiliário em relação ao ano passado. Para fazer uma análise sobre os impactos dessa nova taxa de juros no mercado imobiliário, a gente faz conexão com a coordenadora de projetos de construção do FGV Ibre, Ana Maria Castelo. Ana, boa tarde para você. Obrigado por estar com a gente hoje aqui no Conexão Record News. A gente sabe do bom momento que viveu o mercado imobiliário no ano passado, apesar dos juros elevados, mas quem está fora do Minha Casa Minha Vida e quem está fora do alto padrão que tem dinheiro para comprar à vista, que é justamente a classe média, acaba sendo muito impactado por esses juros tão altos, né? Perfeito, acho que você colocou de uma maneira bastante apropriada. Boa tarde a todos. Eu acho que a questão realmente é bastante complicada para quem quer adquirir um imóvel e está fora justamente desse espectro de compradores do Minha Casa Minha Vida. Ou, claro, também do alta renda, que não depende de financiamento. Então, no caso do Minha Casa Minha Vida, você tem a taxa fixa, ela sofre uma influência menor, porque os financiamentos são indexados à TR, que tem em alguma medida também o efeito da Selic, mas muito em menor medida. A questão principal se dá justamente no grupo de pessoas, de famílias que vão adquirir, que querem adquirir um imóvel pelo financiamento do SBPE, ou seja, recursos que vêm da poupança, que aí vão ser afetados diretamente pela essa alta da Selic, duplamente, pela alta da TR e pela alta da Selic. Então, a necessidade de renda, né, se eleva para um determinado valor de imóvel. Com isso, muitas pessoas vão ter ou que refazer seus planos ou adquirindo um imóvel de menor valor ou simplesmente adiando. Ora, Ana, isso gera um efeito em cadeia, imagino, porque hoje, por exemplo, quem pertence à classe média, paga aluguel e vê que os juros para o financiamento está caro, tende o quê? A segurar, né? Então, vou ficar morando de aluguel por mais algum tempo até esperar que esses juros diminua para eu conseguir pagar ali, pegar uma taxa em que a parcela caiba no meu bolso. Consequentemente, tendo mais pessoas morando de aluguel, a gente pode ter uma alta também no valor do aluguel, justamente por isso, porque a gente tem mais imóveis ocupados. Claro, só que assim, as coisas não acontecem instantaneamente. Primeiro, quando a gente fala de construção, tem que sempre lembrar que o setor da construção tem ciclos produtivos longos. Então, a gente vai observar em 2025, por exemplo, a entrega de muitos imóveis que foram vendidos nesses últimos anos. E a gente assistiu um boom imobiliário aí na maior parte da cidade. Então, você vai ter uma entrega de muitos imóveis e muitos deles sendo colocados para alugar. Então, assim, como é que vai ser no final, essa balança entre a oferta e a demanda? Quer dizer, a gente vai ver ao longo do tempo. Agora, tudo depende também, claro, o efeito sobre as vendas de novos imóveis vai depender também da própria situação da economia. O que facilitou muito o resultado, o recorde do mercado imobiliário no ano passado, foi o fato de que o mercado de trabalho, a renda também cresceu, junto com condições de crédito, uma oferta de crédito maior. Então, tudo isso vai, no final de contas, condicionar o efeito final. Mas vamos lembrar isso, que a gente vai ter também uma oferta de imóveis novos aí, em função desse ciclo recente. Você tocou num ponto muito importante, porque é o seguinte, né? Quando a gente compra um imóvel hoje na planta e pertence à classe média, ou seja, não é um imóvel financiado pela Caixa dentro do Minha Casa Minha Vida, geralmente o que acontece? A pessoa vai pagando ali a entrada, né, durante o período de obra, e quando chega o momento de pegar as chaves, é que ela escolhe o banco para fazer o financiamento. E aí, nesse momento, ela tem a taxa de acordo com o atual momento do mercado, né? Eu sei que é difícil fazer previsões na economia, mas hoje, uma pessoa que pega um imóvel na planta que vai ser entregue daqui a 3 anos, por exemplo, a tendência é de que a Selic esteja mais baixa do que está hoje, ou podemos continuar no movimento de alta e ser uma taxa ainda maior? Então, eu acho que a preocupação agora até, eu diria que é o contrário, quem comprou há 1 ano, 2 anos,
e agora vai se deparar com o repasse do financiamento com taxa mais elevada do que a que ele havia previsto. Isso pode gerar até um desenquadramento. Ele necessitava de uma determinada renda e a renda dele não alcança a renda que ele precisava para aquele financiamento. Então, assim, eu diria que a gente tem hoje uma questão mais imediata, que é essa, de que quem adquiriu o imóvel há 1 ano, 2 anos e agora está tendo o repasse do financiamento. Daqui a 2, 3 anos, é mais difícil realmente fazer essa projeção. A gente espera que daqui a 2, 3 anos a gente esteja numa situação mais favorável, no sentido de que as questões fiscais e monetárias possam estar melhor encaminhadas, né? De fato, é uma futurologia que a gente não tem condições de fazer, mas necessariamente a gente precisa, digamos, equacionar a questão que hoje a gente está passando, que é essa pressão, a pressão fiscal, e consequentemente, a alta dos juros. Mas eu diria que o problema maior é para quem já adquiriu o imóvel e que hoje vai ter o financiamento com taxas, com prestações mais elevadas. É exatamente isso, né? Porque a pessoa às vezes compra no momento de taxa baixa e quando vai de fato entrar com financiamento se surpreende com a alta dos juros, né? E aí realmente pode virar uma grande dor de cabeça. Ana, para a gente então finalizar, você contextualizou um pouco disso, mas quais fatores então a gente precisa, eu digo precisa nós no sentido, né, autoridades, enfim, os setores envolvidos, para que a gente de fato tenha uma redução nessa taxa de juros e que a economia possa girar um pouco melhor? Então, acho que esse é um momento, né, assim, de maior estresse que a gente está passando, justamente em função das incertezas em relação à questão fiscal, né, ou seja, a sinalização que o governo pode dar no sentido de que a questão fiscal vai ser, digamos, resolvida, o governo vai conseguir entregar os resultados que ele se comprometeu, e isso contribuiria, né, para a gente ter resultados melhores. Mas vamos lembrar que não depende só das lições de casa, a gente tem todo o contexto internacional também aí, né, lá fora, as incertezas externas, a política americana agora ante um novo governo, tudo isso influencia também o nosso cenário doméstico. Então, são muitas questões relacionadas tanto às decisões domésticas quanto o que está acontecendo no cenário geopolítico mundial e, inclusive, principalmente, né, com a política americana. Ana, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Conexão Record News. Boa tarde para você e até uma próxima. Obrigada, boa tarde a todos.